Oi pessoal, tudo bem? Mais uma videoaula e a aula de hoje será sobre regência verbal. Vamos lá? O que é regência verbal? Regência verbal é a relação existente entre o verbo e os seus complementos, ou seja, é a forma como o verbo se liga ao objeto direto e ao objeto indireto. Essa ligação entre o verbo e os complementos verbais pode ser feita através do uso de uma preposição ou sem a presença de uma preposição. Exemplos: o médico assistiu o paciente. Notem que nesse exemplo não há preposição. Os alunos assistiram ao documentário, com preposição. E qual é a preposição? O que está em azul. Os alunos assistiram ao documentário. Nessa situação, o verbo assistir, ele é um verbo transitivo indireto. E quando ele é um verbo intransitivo indireto, precisa do uso da preposição. Próximo exemplo. O secretário atendeu o cliente, sem preposição. O filho não atendeu ao chamamento da mãe, com preposição. Notem que eu dei dois exemplos. Um exemplo em que o verbo é transitivo direto e um outro exemplo que o verbo é transitivo indireto. Quando nós temos verbo transitivo direto, não usamos preposição. Quando temos o verbo intransitivo, tem que ter preposição. Lembrem que a regência verbal é só vocês prestarem atenção no verbo e se esse verbo ele precisa da preposição para ligar ou não. Só vai acontecer essa ligação entre o verbo e os complementos verbais. Lembrando que complementos verbais, objeto direto ou indireto, lembrem, só vou usar a preposição quando meu verbo for transitivo indireto. Sem preposição, verbo transitivo direto. Vamos conhecer alguns verbos transitivos indiretos que precisam da preposição? Vamos lá? Ou seja, é obrigado o uso da preposição. Verbo abdicar, abdicar de. A rainha abdicou de seu trono. Então, quando eu usar o exemplo do verbo abdicar, eu tenho que usar a preposição de. A rainha abdicou de seu trono. Ok? Verbo advertir, advertir a. Verbo agradar, agradar a. Verbo agradecer, agradecer a. Quem agradece, agradece a alguém. Ana agradeceu a seu chefe pelo mimo. Assistir a ou assistir em. Avisar a ou avisar de. E se vocês notarem no nosso slide, temos muitos outros verbos que exigem a preposição. É só estudar e guardar. Boa aula e bom exercício!